Menelau, o verdadeiro herói da Ilíada. Na tapeçaria dos mitos gregos, muitos heróis brilham pela força bruta ou pela astúcia divina. Mas há um homem cuja vida foi o estopim para a maior guerra da antiguidade. Um rei que viveu sob a sombra de um irmão poderoso e amou uma mulher cujo rosto lançou 1000 navios ao mar. Bem-vindos ao Omnius Domas. Hoje, não falaremos de deuses, mas de um homem mortal que suportou o peso do mundo em seus ombros. Hoje, narramos a saga de Menelau, o rei de Esparta, o Atreida, que sobreviveu. Ato I, herança de sangue. Para entender o homem, precisamos olhar para o sangue que corre em suas veias. Menelau nasceu na casa de Atreu, uma linhagem marcada pela glória, mas manchada por uma maldição ancestral. Filho do rei Atreu e da rainha Érope, Menelau e seu irmão mais velho, Agamemnon, cresceram em Micenas, o coração do poder na Idade do Bronze. Mas a infância não lhes ofereceu luxo, e sim terror. A disputa brutal pelo trono entre seu pai, Atreu, e seu tio, Testes, banhou os corredores do palácio em sangue. Quando o pai foi assassinado, Menelau e Agamemnon não eram reis, eram fugitivos. Exilados, vagaram pelas terras áridas, até encontrarem refúgio em Esparta. Foi neste exílio que a verdadeira natureza de Menelau foi forjada. Enquanto Agamemnon, o mais velho, desenvolvia uma ambição voraz e dominadora, Menelau aprendeu a arte da resiliência. Ele entendeu cedo que, para um Atreida, o poder não é um direito, mas algo que se conquista e que se deve vigiar, pois a traição dorme na cama ao lado. Ato 2. O treinamento e o juramento em Esparta. Sob a proteção do rei Tíndaro, Menelau não foi treinado apenas como um guerreiro, mas como um governante. Seus mentores não foram centauros místicos nas montanhas, mas sim os generais espartanos e o próprio Tíndaro, um estrategista astuto. Menelau dominou a lança e o escudo, típicos da infantaria pesada, que faria a fama de Esparta séculos depois. Mas seu maior teste não foi no campo de batalha, e sim em um salão de mármore. Quando chegou a hora de Helena, a mulher mais bela do mundo, escolher um marido, os maiores heróis da Grécia se apresentaram: Odisseu, Ajax, Diomedes. A tensão poderia ter iniciado uma guerra civil ali mesmo, mas foi a diplomacia, e não a espada, que venceu. Sob o conselho de Odisseu, Tíndaro exigiu o juramento dos pretendentes. Todos juraram defender o escolhido de Helena. E quem ela escolheu? Não o mais forte, nem o mais rico, mas Menelau. Por que ele? Talvez pela sua linhagem, ou talvez porque Menelau oferecia algo raro entre os heróis gregos: estabilidade. Ele não era apenas um guerreiro, era um homem de honra, capaz de governar ao lado de uma semideusa. Ato 3. O reinado e a traição. Com a morte de Tíndaro, Menelau ascendeu ao trono. Ele se tornou o rei de Esparta. Diferente de seu irmão Agamemnon, que governava Micenas com um punho de ferro e arrogância, Menelau era conhecido pela zinha, a sagrada lei da hospitalidade. Seu palácio não tinha muros de medo, mas portas abertas. Esparta floresceu sob seu comando. Ele acumulou riquezas incalculáveis, ouro e bronze, que adornavam os templos, mas foi sua maior virtude, menos a hospitalidade, que trouxe sua ruína. Quando o príncipe troiano Paris chegou a Esparta, Menelau o recebeu como um irmão. Ofereceu-lhe banquete, teto e confiança. Ele partiu para Creta para o funeral de seu avô, deixando sua casa sob os cuidados de sua esposa e de seu hóspede. O erro de Menelau não foi a fraqueza, foi a confiança excessiva na honra alheia. Ao retornar, encontrou o palácio vazio, o tesouro saqueado e, o mais doloroso, o leito conjugal frio. Helena havia partido. A fúria de Menelau não foi apenas a de um marido traído, foi a fúria de um rei que teve sua hospitalidade violada. E essa fúria invocaria o juramento de Tíndaro. O mundo queimaria por sua honra. Ato 4. As conquistas e a guerra. Muitos pintam Menelau como um coadjuvante na guerra de Troia, ofuscado por Aquiles
ou Agamemnon. Mas a Ilíada nos conta outra história. Menelau era um leão no campo de batalha. Foi ele quem aceitou o duelo singular contra Paris. Com a espada em punho, ele dominou o príncipe troiano, arrastando-o pelo capacete, e teria terminado a guerra ali, mesmo se a deusa Afrodite não tivesse intercedido. A vitória moral foi dele. Foi Menelau, ao lado de Ajax, quem lutou furiosamente para recuperar o corpo de Patroclo, impedindo que os troianos profanassem o amigo de Aquiles. Ele era a âncora moral do exército grego. E na noite final, quando o cavalo de madeira entrou nos muros inexpugnáveis de Troia, Menelau estava lá dentro. Imagine o coração deste homem, esperando em silêncio no ventre da besta de madeira. Quando o sinal foi dado, ele não buscou ouro, ele buscou Helena. A lenda diz que ele estava decidido a motelar pela traição. Mas, ao encontrá-la em meio às chamas de Troia, ao ver seu rosto e o arrependimento em seus olhos, a espada caiu. A conquista final de Menelau não foi a destruição de uma cidade, mas a conquista de sua própria ira. Ele a perdoou. A tu vê, a morte e o destino final, o retorno para casa, foi árduo. Menelau lutou contra tempestades e até mesmo contra o velho do mar, Proteu, no Egito, para encontrar o caminho de volta. Mas qual foi o fim deste herói? E qual foi a falha que o levou à morte? Aqui reside a ironia final dos Atreides. Seu irmão, o poderoso Agamemnon, voltou para casa apenas para ser assassinado em sua própria banheira, vítima de sua arrogância e das maldições familiares. Menelau, contudo, teve um destino diferente. Sua falha, se é que podemos chamar assim, foi amar demais e sofrer demais. Mas os deuses observavam. A profecia de Proteu revelou que Menelau não conheceria a morte comum. Por ser marido de Helena e genro de Zeus, ele não desceria às sombras do Raides. Embora filmes e outras mídias defendam que Menelau morreu na Guerra de Troia, a mitologia grega revela que ele teve um destino bem diferente. O perdão lhe rendeu um final feliz. Ao fim de uma vida longa, governando uma Esparta novamente pacífica, Menelau foi transportado, ainda vivo, para os Campos Elíseos, um paraíso onde o inverno nunca chega e a brisa do oceano sopra eternamente. Enquanto Agamenon se tornou um fantasma amargurado, Menelau tornou-se imortal. A lição de sua vida ecoa através dos milênios. A verdadeira força não está apenas em começar uma guerra, mas na capacidade de sobreviver a ela, perdoar e encontrar a paz. Se esta história ressoou com você, inscreva-se e junte-se à nossa legião. Até a próxima lenda.